Bom dia, meu povo. E aí, como é que estamos? Todo mundo bem? Todo mundo animado? Pessoal, o meu primeiro bom dia aqui vocês viram aí pelo nomezinho que eu já vi nos comentários, Wanda Rise. Viram? Minha mãe querida, a mãe mais carinhosa que pode ter existido nesse mundo. Benção, mãe. Um beijo. Pessoal, nós não somos por exemplo, o que a Aline é hoje, não é o que eu sou por mim, é a construção que foi feita, concorda? E a minha construção, graças a Deus, foi maravilhosa. Eu venho de uma família maravilhosa, meus pais fantásticos. Então, um beijo, mãe, eu te amo demais. E bom dia a todos, meu povo. Bom dia, Andréia. Renato já chega compartilhando, né, Renato? Arrocha aí, meu povo. Pessoal, mais um dia de café com gramática e o nosso encontro semanal. Toda terça-feira a gente tem que acordar cedinho para matar a saudade dessa matéria mais legal de todas, não é? E observem que eu estou trazendo para vocês a cada dia alguma temática diferente, porque português também é uma construção. Então a gente está trabalhando com gramática só o tempo todo, não é? Aula passada eu trabalhei com a parte de produção de texto. E hoje a gente está trabalhando com a parte de interpretação. E eu tenho falado o seguinte: vocês que vêm fazendo aí provas, me acompanhando nas provas, na resolução das provas aqui sempre, veja que o que mais tem caído em quantidade de itens é a parte de interpretação de texto, sem dúvida. Então a gente tem aí prova com 25 itens de língua portuguesa, com certeza uns 18 serão de interpretação. Aí a pergunta que eu faço é: ô professor, os alunos fazem, ô professora, interpretação de texto é uma coisa bem complicada, porque eu entendo uma coisa, o colega entende outra e o examinador entende o que ele quer. Então, na minha opinião, interpretação de texto é algo bem subjetivo. Não é. Algumas bancas viajam de vez em quando, é claro, mas, no geral, não é o nosso coraçãozinho palpitante. A parte da interpretação de texto, pessoal, é técnica como qualquer outra matéria. Agora, o que realmente alimenta a parte da interpretação, para que eu olhe para o texto de maneira mais segura, para que eu tenha consciência daquilo que eu estou fazendo, é a gramática. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula num curso presencial, eu estava dando aula de produção de texto, que foi o que a gente fez aqui na semana passada. E aí eu falando para eles, a turma está começando agora. Eu falei para eles, pessoal, vocês vão ter de engolir a parte de gramática. Não porque seja a maior quantidade de itens na prova, é porque é a gramática que te dá o suporte para você resolver tudo, para você produzir um bom texto. A gramática te dá suporte para você interpretar a parte de língua portuguesa. E a gramática vai te dar suporte também para você interpretar só a prova toda. Porque o meu argumento constante é: concordam que a prova todinha é de interpretação? Não, professora. Vai cair conhecimentos pedagógicos, vai cair direito constitucional, direito administrativo, vai. Mas o que a gente faz em um item de conhecimentos pedagógicos? Interpreta alguma teoria que existe e interpreta o que foi falado no item. O que a gente faz no item de administrativo? Eu interpreto alguma lei e interpreto o que foi dito. Então, vocês têm de ter consciência que a gramática é libertadora, porque ela vai te dar autonomia para entender tudo que está à sua volta. Todas as disciplinas dependem da estrutura da língua portuguesa, do domínio de um bom vocabulário. Às vezes a pessoa está lendo, não sabe qual é o significado. Eu sei que isso não acontece contigo, de jeito nenhum. A pessoa está lendo algum texto, alguma teoria, não conhece o significado daquela palavra e continua pelo coraçãozinho palpitante. Gente, isso provavelmente não vai dar certo. Então, você já comece desde ontem estou lendo qualquer texto, estudando qualquer matéria. Eu não sei qual é o significado dessa palavra, pare rapidinho, pegue o significado, coloque no contexto, tá bom? Então, só para a gente aí nós nos situarmos, não é? Que a gramática vai te libertar para tudo, beleza? E já aproveitando para avisar que a próxima turma do método, nós vamos abrir aí as matrículas para a próxima turma do método RISE,
já na semana que vem. Então, no próximo Café com Gramática, a gente já abre. E nos dias 12 e 13, quarta e quinta à noite, nós vamos ter o checklist da aprovação, em que eu vou te mostrar realmente esse passo a passo para a gente entender essa gramática de maneira bem lógica. Então, o próprio nome do evento diz, né, o checklist. Então, nós vamos ali listando o que é necessário para que você entenda a gramática de maneira adequada. Por onde começar, como organizar as informações, tá? Eu vou te dar toda essa orientação. Se você conhece alguém que precisa entender português, que vem batendo cabeça, sofrendo com relação ao estudo da gramática, meu povo, convide para o nosso evento da semana que vem, tá? Então, o Café com Gramática de manhã, normal, e quarta e quinta à noite, às 20 horas, aqui pelo meu canal do YouTube, nós vamos ter o checklist, beleza? Então, vamos. Thales, bom dia, Thales. Likes, meu povo. Ô, Thales, assim que terminar, eu já respondo a mensagem que você mandou lá, tá bom? É porque ontem o negócio foi arrochado, viu? Ontem eu mal tive tempo para comer. Tô até rouca. Aí, Jasmin, eu te respondo. Ô, Edna, o curso presencial em que eu estava ontem, né? É no IMP Concursos, tá? É a minha segunda casa só há 12 anos que eu estou no IMP. Agora, o método RISE de aprendizagem é totalmente online. Então, vocês vão receber aí aulas gravadas e nós temos várias aulas ao vivo para poder ir tirando dúvidas ao longo do processo, tá? O método RISE são aulas gravadas, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui e dar bom dia. Bom dia, que eu já não voltei para dar bom dia, né? Rosângela foi a primeira da fila, Vanderlisa, Fábio Tales já estava aí. Marcela, bom dia. Solange, Ana Paula, Lucilene, Ana Paula, Francinalva, alegria. Gostei do ânimo, viu, Francinalva? Francidalva, gostei do ânimo. Gente, a gente já tem que começar o dia com energia boa, concorda? Não é chato, gente chata do nosso lado? Eu acho. Eu gosto de gente boa, eu gosto de ânimo, meu povo. Então, vambora. Ó, tem muita gente aqui, não vai dar para falar com todo mundo. Wellington, bom dia. Então, vamos. A Alessandra falou, bom dia, Wanda. Arrasou na formação dela. Arrasou, eles arrasaram mesmo. Graças a Deus, meus pais foram maravilhosos. Então, vamos. Rosália, bom dia, Rosália querida. Do Ceará. Antes de eu começar, só me diga se é a primeira vez que você está aqui comigo no café e de que cidade você é, tá bom? E vamos começar a nossa brincadeirinha, meu povo. Então, vamos. Método RISE, aulas gravadas com jeito de ao vivo. É do jeitinho que tá aqui, não é, Thales? Eu procurei realmente gravar para ficar com esse formato mais dinâmico, mais interativo. Então, fui, meu povo. Vocês tentaram resolver essas questões que eu já mandei nos grupos ontem, hein? Já tiveram tempo aí de resolver. Denise de Valparaíso, muito bem. Pessoal, fala para mim se vocês tentaram resolver as questões. Ou não. Professora, não. Professora, eu prefiro que você faça esse trabalho por mim, professora. Gente, é muito importante vocês tentarem, hein? Muito importante. Então, olha só. A Fabiola disse que resolveu. Uhum. E o que vocês acharam? Quem resolveu? Vocês acharam fácil, difícil? Dúvidas não, só quando sair o gabarito, professora. Vamos ver aí quando sair o gabarito. Antes de começar, pessoal, a análise dos textos, eu só vou fazer alguns comentários, tá? Pra gente ir de maneira mais assertiva. Então, primeiro, nós sabemos que há muitas e muitas informações no mundo real. Então, somos o tempo todo bombardeados por informações do mundo real. Agora, nós aqui não vamos trabalhar hoje com esse mundo real. Nossa aula não é de atualidades. Nós vamos trabalhar com a interpretação de texto. Então, nós vamos trabalhar com um outro mundo, que é o mundo do texto. E realmente eu preciso ter esse conceito de mundo real e mundo do texto.
Esses dias, uma aluna até mandou para mim uma pergunta pelo Instagram, falando que tem errado muito itens de interpretação. Eu não sei se esse é o seu caso. Olha, Fortaleza está na beira do mar, tenho certeza que Jaqueline está aí ouvindo as ondas do mar. Eita, que delícia, hein, Jaqueline? Então, essa semana, uma aluna mandou para mim uma pergunta me falando que tem errado muitos itens de interpretação de texto, e aí o que pode ser feito? E assim, a primeira, claro que são muitas construções, mas o primeiro pensamento, a primeira recomendação óbvia, meu povo, é saber que ao interpretar um texto, eu preciso ficar preso ao mundo do texto. Então, ao interpretar, eu não posso pegar as informações que existem de fato, porque a partir do momento que eu escrevo um texto, eu vou colocando premissas, e premissa é uma verdade. Então, acaba que quando eu vou construindo o texto, eu vou colocando verdades dentro daquele texto. Mas só que isso sempre será uma verdade para o mundo textual, mas pode ser que seja uma loucura para o mundo real. Então, é claro que na nossa prova de concurso, quando você for escrever o seu texto, você vai pegar informações do mundo real, adequadas, para colocar no mundo do texto. Mas só que neste momento aqui da vida, e eu vou até mudar, para a gente até enfatizar, nesse momento da vida, nós não vamos produzir, nesse momento, nós vamos interpretar algo que alguém já escreveu. E aí eu sempre coloco como exemplo, quem me acompanha aqui já ouviu esse exemplo mais de uma vez, um item em que no texto em espanhol estava escrito que, preste atenção, preste atenção. No texto estava escrito que o Brasil fica localizado na América do Norte. Item, infere-se do texto que os brasileiros são norte-americanos. Verdade ou mentira? Verdade. Se o texto disse que o Brasil fica na América do Norte, então, de acordo com o texto, não de acordo com o mundo real, de acordo com o texto, os brasileiros são norte-americanos. Ou seja, uma informação óbvia. A informação não pode estar na minha cabecinha, porque se eu aceito como válida a informação que está na minha mente, então eu tenho de aceitar como válida a informação que está na mente de todo mundo. E concordam que cada um aqui recebeu uma informação do mundo real? Cada um recebeu um alimento. Então, o que existe aqui não é o que existe na cabeça de todo mundo. Ou seja, se o examinador for aceitar o que eu, Aline, sei, ele vai ter de aceitar o que todo mundo sabe. E aí não teria um gabarito válido. Por isso, primeira informação óbvia, lógica, porém determinante. Ao interpretar um texto, pessoal, fique concentrado absolutamente naquilo que existe no texto. Repito, pode ser uma loucura para o mundo real. Por exemplo, o Brasil fica na América do Norte? Não fica. Mas se o texto disse isso, então está valendo. Essa informação, essa recomendação óbvia, ficou clara para todo mundo, sim ou não? Tudo certinho? E aí o examinador vai colocar, infere-se do texto, depreende-se do texto, de acordo com o texto. Ele vai pedir, cobrar questões, por exemplo, de coesão textual, que é a conexão. Ele vai cobrar questões de coerência, que é a lógica. Ele vai colocar questões de reescritura. Ele vai colocar esses itens do infere-se, depreende-se, subentende-se. Ele vai cobrar tipologia textual e aí vai. Então, aqui acaba que esse é o raio-x do que o examinador faz. Gente, reescritura só o tempo todo. Independente de banca, isso aqui é cobrado sempre, tá bom? Aí agora eu vou para o texto para ir colocando as orientações no próprio texto. E deixa eu só avaliar aqui. Ó, a Regivanda falou que achou que seria à noite. Olha só, pessoal,
O checklist da aprovação, que será na semana que vem, quarta e quinta-feira, será à noite, às 20 horas. Agora, o nosso café com gramática, nós estamos aqui já há muito tempo, vai fazer, acho que eu comecei em junho do ano passado, nós já vamos para quase um ano, eita, Lelê, a gente vai ter que comemorar em um ano do café com gramática, hein? Então, o café com gramática é sempre terça-feira, 8 horas da manhã, tá? Terça-feira, compromisso marcado. 8 horas da manhã, nossa aulinha aí do café com gramática, tá? Agora, checklist da aprovação, anote, anote, anote. Convide a humanidade, meu povo. Daqui a pouquinho você vai parar e vai lá no Instagram convidar só todo mundo para o checklist da semana que vem, tá bom? E aí, eu sei que você conhece alguém que precisa aprender gramática. E assim, como eu falo para os alunos que estão aqui me acompanhando confirmam, eu não faço nada da minha vida, mais nada da minha vida há 20 anos. Há 20 anos eu só dou aula. Aqui, mais de 15 anos em preparatório para concurso. Então, minha vida é essa, eu dedico a minha vida a isso. E assim, essa bagagem de sala de aula, essa experiência de sala de aula faz com que a gente realmente vá ajustando essa técnica de orientar os alunos e facilitando de verdade. Por quê? É muita informação. Vocês tendem a estudar coisa demais. Gente, é muito conteúdo a ser estudado. Então, se o professor, cada professor de cada matéria não tentar facilitar a sua vida, o seu caminho vai ficar ainda mais árduo. Então, a minha intenção aqui com o método RISE, e quem faz, confirma, é exatamente facilitar o seu caminho, porque eu já percorri esse caminho quantas vezes na minha vida, em 15 anos de sala de aula, acompanhando quantas e quantas turmas, dando aula manhã, tarde e noite. De domingo a domingo, viu? Não é mentira, não. Pode perguntar para quem está aqui acompanhando, que é verdade, tá? Então, convida o povo, meu povo. Então, fui. 12, 13, semana que vem, quarta e quinta, às 20 horas, tá bom? Então, fui. Olha só. Ah, Sidneia falou que é da Paraíba. Muito bem. Então, fui. Vamos agora para o texto, trabalhar aí de maneira bem aplicada. E o que eu aconselho sempre, pessoal, é que a gente, primeiro, eu sempre falo isso, mas é claro que você vai fazer o que lhe for mais confortável na hora da prova, tá bom? Mas eu prefiro que a gente primeiro leia o item e do item a gente volte para o texto, tá bom? Então, eu olho para o item, vejo o que o item quer e volto para o texto, já tendo uma leitura direcionada. Então, olha só, item 1. Regivanda, que nosso Deus continue lhe abençoando, amada, hoje e sempre, junto com a sua família. Louvo a Deus pela sua vida e por esse momento que você está nos ajudando. Que coisa mais linda! Muito obrigada mesmo. E como nós estamos precisando de proteção, não é? Como estamos precisando de proteção. Obrigada, obrigada. Então, no item número 1, ele falou o seguinte: a busca da manutenção de relações de poder assimétricas motiva grande parte dos atos de violência doméstica. Pessoal, nós vamos sempre combinar o seguinte: imagine que você tenha colocado esse item como verdadeiro e o item seja falso. Vamos imaginar. Professor, eu achei que é verdade, mas o gabarito é falso, eu quero escrever recurso. O que nós vamos combinar? Toda vida que você pensar, eu quero escrever recurso, concordam que você teria de provar com muita segurança para o examinador aquilo que você faz? Aquilo que você pensou? Então, você vai imaginar o seguinte, para todo item, se eu tivesse de escrever um recurso para esse item, qual parte do texto eu pegaria? Porque não é o que eu acho, não é o que está na minha mente, nós já combinamos que é o que está no texto, sim ou não? Então, eu vou repetir. Se você tivesse de escrever um recurso para esse item, qual parte do texto você pegaria para poder justificar o seu ponto de vista? E é isso que nós vamos investigar no texto agora, tá? Mas antes disso, lerei melhor o item. Ele disse que a busca de relações de poder assimétricas motiva grande parte dos atos de violência doméstica. Quando ele coloca motiva, vocês concordam que então ele está perguntando qual é a causa? Então ele está falando que, eu vou até jogar para o lado de cá para a gente ter mais um espacinho aí para poder
Rabiscar. Ele está querendo trabalhar com a relação entre causa e consequência, tá bom? Toda a vida isso aqui cai muito, tá? Essa relação entre causa e consequência. Então, ele está nos dizendo, pessoal, que a busca da manutenção de relações de poder assimétricas é a causa de alguma coisa, é a causa de grande parte dos atos de violência doméstica. Então, esses atos de violência doméstica seriam exatamente o resultado, seriam a consequência, tá bom? Esse verbo aqui já é muito importante, o motiva. Então, eu vou voltar para o texto, tá bom? Veja que o texto é um pouquinho grande, mas eu vou lendo de maneira já direcionada. Ele colocou assim: os juízes que se deparam com o tema, eu vou ampliar para vocês, para ficar melhor. Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica assistem a situações de violência extrema, marcadas pelo abuso das relações de afeto e parentesco, pela deslealdade nas relações íntimas de afeto e confiança. Então, aqui ele só nos apresentou qual o tema, não é? Ele está falando exatamente sobre esses conflitos familiares. E falando aí o que esses juízes veem com relação a esses conflitos familiares, com relação à violência doméstica. Ok, vamos continuar. A violência doméstica exclui e segrega os integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes... Pessoal, os números que aparecerem no meio do texto, desconsiderem, tá? Porque era o número da linha lá do texto original. Então, ó, a violência doméstica exclui e segrega os integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes consideradas responsáveis pelas agressões que sofrem. Vocês concordam que quando ele nos diz que a violência exclui, concordam que isso é o resultado? Essa é a consequência dessa violência doméstica, é o resultado. E ele perguntou, apresentou uma consequência, mas ele está querendo saber qual é a causa. Então, vamos continuar. É a mulher agredida quem gosta de apanhar, é a criança espancada quem provoca os pais. Obviamente, os membros da família ficam apavorados diante da possibilidade da agressão e da exclusão e temem pela própria vida quando dependem da família para sobreviver, emocional ou materialmente. Concordam que quando ele diz que eles ficam apavorados, isso também é o resultado da agressão, concordam? Isso também é uma consequência. Assim, todos são atingidos pela agressão a um deles dirigida. Então, no primeiro parágrafo, ele apresentou o fato e apresentou as consequências desse fato. Depois, importa destacar que a violência intrafamiliar pode se dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação regular e abrigo, quanto comissiva, pela prática de atos que violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima, agressões físicas ou verbais. Concordam que quando ele fala que é de forma omissiva e comissiva, aqui ele já está nos indicando uma outra circunstância. Ele está indicando o modo. É muito importante você ler buscando essas circunstâncias. Onde, quando, como, por quê, para quê, com quê. Então, aqui, quando ele fala que é de forma omissiva ou comissiva, ele está indicando como isso acontece. É uma outra circunstância. Depois, esses atos são capazes de gerar sentimento de insegurança nos membros da família. Concordam que essa informação aqui nos apresenta um resultado? De novo, nesse pedacinho, ele colocou uma consequência. Ele fala que está gerando sentimento de insegurança. Ok. Mas no item ele quer a causa, a gente ainda não viu a causa. Vamos continuar. No âmbito doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar e subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. A maior parte dos ataques tem motivos banais,
como o espancamento de mulheres que se recusam a preparar o almoço ou esquentar a comida dos companheiros, ou, no caso das crianças, o choro excessivo. Olha que agora apareceu alguma coisa importante. Ele disse que no âmbito doméstico as agressões o quê? Decorrem de alguma coisa. Quando ele fala que decorre de alguma coisa, a gente está tendo um motivo disso, sim ou não? Aqui está a resposta para o que a gente precisa. Eu vou copiar esse pedacinho aqui e vou colar lá perto da parte que nós estamos analisando, tá? Então, deixa eu até apagar isso aqui, tirar isso aqui, pronto. Então, ó, é essa parte aqui que vai justificar a nossa resposta, tá bom? Então, vou colocar lá pertinho do item para a gente comparar de maneira mais segura. Vocês acham, por meio desse trecho, pessoal, por meio desse trecho, vocês acham que é verdade ou que é mentira o que ele disse? Então, olha que aqui nós temos que, no âmbito doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar e subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. Aí ele disse que a busca da manutenção de relações de poder assimétricas, existe uma relação assimétrica de poder? Sim ou não? Sim. Se alguém bate, alguém apanha, é claro que há uma relação assimétrica. Isso é verdade. E isso motiva grande parte dos atos de violência doméstica? Vamos avaliar. Pessoal, veja que no texto ele disse que no âmbito doméstico as agressões decorrem de quê, pessoal? Decorrem da vontade de dominar e subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. Vou voltar para o item. A busca de manutenção de relações de poder assimétricas é que está motivando. Vamos avaliar. Vocês estão vendo que aqui, no item, ele falou que é a busca, mas no item ele disse que é a busca da manutenção das relações de poder assimétricas. Se no item ele coloca que é a busca da manutenção, então isso ele está nos dizendo que ele já tem esse poder, sim ou não? Se é manutenção, então vocês concordam que ele está dizendo que ele está querendo, ele bate porque ele quer manter. Se ele quer manter, é porque ele já tem esse poder. Isso é o que está no item, tudo bem? Mas o texto diz, eu vou de novo, que decorre da vontade de dominar e subjugar. Peraí, se eu tenho vontade de dominar e subjugar, eu já domino? Eu já estou subjugando? Não, eu tenho desejo. Da luta por poder dentro de casa. Se eu estou lutando por poder, é porque eu já tenho esse poder? Não. Vocês entenderam qual é o pensamento? De acordo com o texto, ele está batendo porque ele quer adquirir poder. É uma luta por poder. Ele tem o desejo de dominar e de subjugar. Não que ele queira, de acordo com o texto, ter um domínio que ele já tem. Vocês entenderam? Pronto. Então, no texto, ele ainda deseja, tá vendo que é a vontade, tudo bem? E aqui ele está falando que seria para manter. Não, mentira, não é. Não acontece a busca da manutenção. É exatamente isso, Fabiola. Não é a busca da manutenção. Ele deseja ter. Então, ele corre em busca disso. Tudo bem? Então, pronto. A primeira premissa já está errada. Joia. Mas depois ele disse também que motiva grande parte dos atos de violência doméstica. Quando ele coloca que é grande parte, então quer dizer que uma parte teria esse motivo e que outra parte não teria esse motivo, concordam comigo? Mas ele diz o seguinte, voltei para o texto. No âmbito doméstico, as agressões, olha, as agressões
decorrem da vontade de dominar e subjugar. De acordo com o texto, algumas agressões têm esse motivo e outras não? Ou todas têm esse motivo? Me diga. É uma pergunta, viu? Me diga aí. Eu quero saber quantas pessoas me acompanhando neste momento e quantos likes tem aí, hein? Thales, acompanha aí, Thales, esses likes. Ó, aqui para mim estão aparecendo 78 pessoas. Eu quero saber quantos likes há lá. Cutuca, cutuca esse povo, meu povo. Olha só. Quando eu falo a vocês que alunos gostam de português. Quando eu digo que alunos gostam de português, eu estou dizendo que todos os alunos aqui gostam de português? Se eu tivesse falado que os alunos gostam de português, nós iríamos interpretar da mesma forma? Não. Por quê? Aqui eu tenho alunos, temos o substantivo, ok? Mas na primeira estrutura, veja que eu não coloquei nenhum elemento modificador. Estão vendo que na segunda eu já coloquei os alunos. Quando o substantivo aparece sozinho, sem nenhum elemento modificador, ele tem uma carga semântica natural de indefinição, porque o substantivo serve para dar nome aos seres de maneira geral. Então, é indefinido, é qualquer aluno gosta de português. Se mais de um gostar, alunos gostam. A minha fala é verdadeira. Mas quando eu falo que os alunos gostam, eu estou dizendo que todos os alunos gostam. Logo, a gente chega à conclusão de que a presença do artigo vai generalizar. No texto, então, ele está nos dizendo que todas as agressões decorrem desse desejo de dominar, todas as agressões. E no item, ele disse que é por causa que grande parte, que isso aí motiva, grande parte dos atos de violência doméstica. Essa segunda premissa também está errada. Então, primeiro, não é manutenção, ele quer adquirir poder, e também não é grande parte, é só tudo. Tudo bem? Pessoal, ficou claro para todo mundo? Me diga sim, não sei, sei lá, professora. Só me dá aí um retorno se ficou claro para todo mundo. Vai lá, esperar só um minutinho para vocês me responderem. Então, questão falsa. Me diga aí, meu povo. Se claro para todo mundo e com ou sem sofrimento, meu povo. Sem sofrimento. Português é sempre uma alegria. Então, tudo claro. Jó, então. Questão, vocês acham que essa questão foi ou não foi maldosa? Porque eu acho que a partir da nossa perspectiva do mundo real, e parece que se a gente não tomar cuidado, parece que é isso que o texto diz, que o cara já está batendo. É ou não é? Então, nesse trecho específico, ele não está dizendo que o cara já está batendo e que esse é o motivo. Nesse trecho específico, ele está falando que ele está batendo porque ele ainda quer ter. Mas o nosso olhar com relação ao mundo real é que ele está batendo porque ele já tem esse poder, não é isso? Acho que é uma questão maldosa. Solange falou que está clareando com sofrimento. Não é possível, Solange. Maldosa. Então, vamos para a nossa próxima brincadeirinha. Item 2. Isso aqui foi do último concurso do TJ, tá? E prova do TJ, para o TJ, Banca CESP. Perigosa, né, Clara? Clara, eu também estou te devendo uma resposta lá no Instagram, tá? Terminando aqui, eu já olho. É porque ontem o negócio aqui foi arrochado, viu? Então, ó, em se tratando de violência doméstica, o objetivo do processo judicial é a responsabilização do agressor.
estando a prisão desse agressor relegada ao último plano. Ainda não lemos sobre isso, a gente ainda não leu sobre essa responsabilização, sobre o processo judicial. Então, eu vou voltar para o texto para a gente buscar essa informação, tá bom? Então, ó, vou ler a partir daqui. Vamos lá. Ó, o processo judicial, vou ampliar para ficar melhor. O processo judicial restaura a verdade dos fatos. O agressor é sentado no banco dos réus, então aqui já é algo importante, tá vendo? Que foi o que ele perguntou sobre o processo judicial. O agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como tal. A vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e exigir a reparação devida. Muitas vezes, não se persegue o encarceramento do agressor, mas apenas a responsabilização pelos atos de natureza civil ou criminal. Então, olha só, muitas vezes não se persegue o encarceramento do agressor, mas apenas responsabilizá-lo pelos atos de natureza civil ou criminal. Então, ele está dizendo que a intenção do processo é responsabilizá-lo, sim ou não? Sim. Mas ele está dizendo que a última intenção desse processo é prendê-lo, vai estar sempre em último plano? Acho que não. Ele falou que muitas vezes a intenção não é prendê-lo, mas muitas vezes, ele não está dizendo quando isso acontece. Vocês concordam comigo? Isso acontece, tudo bem, de vez em quando, mas não que esteja ali como última opção. Eu vou voltar então para o item, olha só. Então, 2. Em se tratando de violência doméstica, o objetivo do processo judicial é a responsabilização do agressor. Gente, nós sempre vamos julgar por partes, tá bom? Então, por premissas. Essa primeira premissa é verdadeira? É, a gente acabou de ler que a intenção de fato é responsabilizá-lo. Estando a prisão desse agressor relegada ao último plano. Peraí, o texto disse que a prisão dele estará em último plano? Não. O texto disse que muitas vezes a intenção não é prendê-lo, que é muito diferente de falar que estaria em último plano. O texto não nos diz isso. Ele só fala que muitas vezes a intenção não é prendê-lo. Tudo bem? Então, às vezes, a intenção nem é prendê-lo. Não vou falar que a prisão está em último plano. Extrapolou. E a Fabiola está aí arrebentando, hein, Fabiola? Parabéns, muito bem. Então, joia. Claro para todos? E o que mais importa, pessoal, aqui para mim, de fato, o que mais importa não é se o gabarito é verdadeiro ou falso. O gabarito ser verdadeiro ou falso vai ser um resultado da nossa análise. O que mais importa para mim nesse momento é a técnica desenvolvida para eu poder julgar o item. Primeiro, eu não julgo o item no blue play tudo de uma vez. Não é o pacotão. Eu julgo o item por partes, por premissas. Então, tem uma premissa? Eu paro e analiso. Tem outra premissa? Eu paro e analiso. Então, eu não vou lendo tudo de uma vez. E eu primeiro leio o item. É claro, pessoal, que você sempre vai fazer o que for mais confortável na hora da prova, tá bom? Mas eu aconselho, eu faço isso o tempo todo, eu acho muito mais prático. Primeiro eu olhar o item, analisar o que ele quer, porque eu já volto para o texto com uma leitura direcionada, tá bom? Eu acho muito mais prático dessa forma. Depois eu vou analisando premissa por premissa. Sempre pensando, se eu tivesse de escrever um recurso para esse item, qual parte do texto eu pegaria? Porque isso vai te obrigar a ter uma leitura mais objetiva, tá bom? Isso vai te obrigar a ter essa leitura mais objetiva. Então, joia. Ô, gente, o meu aluno mais novo de todos acabou de chegar. O Rafael. Bom dia, Rafael. Gente, o Rafael é o nosso mascote. Rafael tem o quê? Acho que uns 11 anos, não é, Rafael? Por aí?
Se for a idade do Bruninho, eu acho que por aí, uns 10, 11. Andréia, e esse realmente é o melhor método, não é? Analisar por premissas, por premissas. Tenho de me educar para fazer assim, porque a gente vai muito de maneira viciada, lendo tudo de uma vez. Gente, desse jeito a gente sofre e comete, você corre muito mais risco de errar. Então, passa uma barra, analisa, passa uma barra, analisa, tá bom? Então, vamos. Ó, não tem 10, tem 10, tá vendo? Não falei que é o nosso aluno mirim? Gente, ó, vocês se preparem, vocês estão vendo aí, Rafael já na cola, né? Rafael já tá aqui se preparando para concurso, meu povo, com 10 anos, veja só. Um abraço, viu, Rafael? Professor, eu sempre vou encontrar a resposta no texto, mesmo sendo questão de inferência? Sim. A minha pergunta é a seguinte, Alexandra. Se você, a questão de inferência, não é a mesma questão para 1000 candidatos? Se a resposta não tiver no texto, então como é que a resposta seria a mesma para esses 1000 candidatos? A inferência apenas me indica que aquela informação está subentendida, mas o sub não é fora do texto, é dentro do texto. Você entendeu a ideia? Então, algumas informações aparecem expressas, como essas que nós acabamos de identificar, e outras subentendidas. Por exemplo, exemplo que eu sempre coloco, os países da Europa estão em guerra. Infere-se do texto que a Itália está em guerra, sim ou não? Se os países da Europa estão em guerra, então a Itália está em guerra. Mas não está escrito de maneira evidente, mas está subentendido. Então, a inferência tem de estar no texto, só que fica ali de maneira subentendida por meio de algo que foi dito, tá bom? Então, joia. Ó, eu não sabia, Solange, eu não sabia dessa maneira, agora pretendo fazer desse jeito. Próxima prova, lembrando das dicas, é por premissas, viu, Solange? Olha, olha, tá vendo, Rafael? Rafael virou meu exemplo aqui em casa. Muito bem, alegria, alegria. Uhul, então vamos. O Rafael vai ser o novo monstrinho da gramática. Ótimo. Então, vamos, vamos, vamos. Pessoal, então é sempre no próprio texto, viu? Não tem nada que estará fora do texto, porque senão nós não teríamos gabarito. Porque cada um aqui recebe o mundo de uma forma, tá bom? Então não teria gabarito se fosse de outra forma. Camila, minha querida, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, vamos, ó. 3. A palavra-chave referente à violência intrafamiliar omissiva é a omissão, ao passo que a referente à violência intrafamiliar comissiva é a ação. Gente, aí você fala, não, professora, tá fácil demais. Espera aí. A gente acabou de ler isso no texto, foi ou não foi? Olha só, tá bem aqui, a gente até marcou. Não, não, agora ficou fácil demais. A omissiva é a ausência de cuidados, não é óbvio, é a omissão. E a comissiva é pela prática de atos que violam a liberdade e a integridade física e psíquica das vítimas. Então, é claro, a omissiva é a omissão e a comissiva é a ação, é a prática. Então, nosso sonho, professora. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, pessoal, com essa ideia de que é o nosso sonho. Então, deixa eu só concluir aqui, ó. Omissiva é omissão e comissiva é ação. Verdade. Ô, pessoal, só me diga se alguém fez a prova, o concurso para o IBGE, que aconteceu neste fim de semana, Banca Sebrasp. Alguém fez? Se alguém tiver feito ou conhecer alguém que fez, eu gostaria que vocês mandassem para mim, pode ser? Porque hoje vocês como candidatos já vão ter acesso à prova. Então, vocês poderiam mandar para mim, para eu já dar uma olhada, porque se eu tiver acesso a essa prova, eu já vou resolvê-la no próximo café, tá bom? Então, se vocês conseguirem cutucar alguém aí que fez, fala para mim e manda, e aí se puder mandar o gabarito preliminar para a gente poder analisar qual foi o olhar da banca, aí manda também, combinado? Conhecem alguém que fez o concurso do IBGE? Banca Sebrasp, tá?
Me falaram, não sei se é verdade, mas me falaram que não foi fácil. Sei lá, mas foi a notícia que eu tive. Então, vamos. 4. Nos casos de violência doméstica, muito comumente há o que se pode denominar inversão da culpa. Ou seja, observam-se vítimas sendo tratadas pelos seus agressores como responsáveis pela violência que sofrem. Então, vamos voltar lá para o texto e avaliar qual parte do texto alimentaria isso aí, tá? Essa questão da inversão da culpa. Gente, eu acho que a gente já leu isso aí com tranquilidade lá no começo, não leu? Ele fala assim, ó. A violência doméstica, tô lendo aqui, ó. A violência doméstica exclui e segrega os integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes consideradas responsáveis pela agressão que sofrem. É a mulher agredida quem gosta de apanhar, é a criança espancada quem provoca os pais. Vocês estão vendo? Eu vou até tirar aqui e vou copiar e colocar lá para a gente comparar com cuidado, tá bom? Mas é esse trecho aqui. Olha, olha, olha. Uma outra dica muito importante, mas muito importante. Entendam cada item de interpretação. Preste atenção, preste atenção. Entenda cada item de interpretação como sendo uma tentativa de reescrever alguma parte do texto, tá bom? Então, cada item de interpretação como uma tentativa de reescrever. Combinado? E preciso falar de novo, porque eu sei que chegou gente nova aqui. Semana que vem, meu povo, fala aí pro povo o que nós vamos ter. Dias 12 e 13 de maio, às 20 horas, pelo meu canal do YouTube, checklist. Se você ainda não se inscreveu, lá na minha bio tem o link para que você inscreva, para que receba o material, para que você receba o link da aula, tá? Então, lá na minha bio tem o link. Então, terça e quarta, às 20 horas, pelo meu canal do YouTube, checklist, porque eu vou te mostrar realmente esse passo a passo para a gente pensar a gramática de maneira mais lógica, tá? E quem é meu aluno aqui do método, diga aí, meu povo, é possível pensar essa gramática de maneira mais lógica? Saindo do decorei apenas, professora? Ah, é muita exceção, professora, não gosto, e eu tenho só de decorar. Depois vocês vão me falar, tá? Os alunos aqui do método que estão me acompanhando, vocês vão me falar. Dá para trabalhar com gramática de maneira lógica, tendo liberdade de raciocínio e decorando menos? Sim ou não? Depois vocês vão me falar. Vou esperar aqui a resposta do pessoal. Então, joia. Vamos. Ó, a Alexandra falou que já se inscrevi, fantástico, pois é. E convide quem você sabe que precisa se preparar para concurso, tá? E tá precisando aí de português. Então, fui. Ao comparar esses dois trechos, Thales, só digo que em minha posse estarei uniformizado com a camisa do método. Gente, o Thales tem só 2 camisas do método, não é, Thales? Só 2. Ô, Thales, no dia dessa posse aí, você vai ter que mandar essa foto pra gente compartilhar, hein, Thales? Então, vamos. Ó, tá vendo? Sim, dá para trabalhar de maneira lógica. O método é para a vida. Gente, é liberdade de raciocínio. Liberdade de raciocínio, tá? Não é, agora só preste atenção, não é um passe de mágicas, não é. É fácil, professora? Gente, é muita informação. É muita informação que a gente tem de entender. Então, não estou te prometendo que você vai ganhar músculo sem ir para academia. Vai não. Tem de malhar, não tem jeito. Então, aqui o que eu falo que tem lógica são muitas informações, porque eu não posso negligenciar o conteúdo que existe na gramática, mas eu te garanto que tudo que existe na gramática você consegue raciocinar. Isso aí apenas daquele que eu decorei. É o raciocínio que te liberta, tá? Então, por isso é que eu digo, não tem mágica, não é a coisa mais fácil do mundo, não é. Vai depender muito daquela técnica milenar. Qual é a nossa técnica milenar, meu povo? Bunda na cadeira. Então, vai depender muito da técnica milenar de estudo, não tem jeito, mas se você realmente acompanhar e fizer tudinho que eu digo, eu tenho certeza absoluta que você termina gabaritando gramática. Certeza.
Então, vamos. Vanderlisa, também eu vou estar com a camisa, olha só. Aí, ó, tá vendo o que eu acabei de falar, o que o Thales disse? Não esquecendo que depende do nosso compromisso. Não existe fórmula mágica, é bundinha na cadeira. Pronto, o Thales já está prontíssimo. Vou tirar a foto desse discurso aí do Thales. Alguém tira um print aí dessa tela. Eu recomendo para todos. Você aprende sem sofrimento e sem decorar. Obrigada, Rosália. Não sabia nada, minha dificuldade era enorme. Com o método melhorei demais. Então, chama a humanidade, viu, meu povo? Para sofrer menos. Então, fui. A violência doméstica, então, esse é o texto, ó. O texto nos diz que a violência doméstica exclui e segrega os integrantes da família. Joia. Então, eu vou até mostrando para vocês, ó, no item, nos casos de violência doméstica, no texto, a violência doméstica. Tudo bem? Aí no texto, exclui e segrega os integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes consideradas responsáveis pelas agressões que sofrem. No item, muito comumente. O muito comumente é para reescrever o muitas vezes. Tudo bem? Algo que se pode denominar inversão da culpa. Concordam que a inversão da culpa é exatamente a vítima ser considerada responsável pela agressão que sofre? Sim ou não? Então, aqui, certíssimo. Ou seja, observam-se vítimas sendo tratadas pelos agressores como responsáveis pela agressão que sofre. Então, aqui está falando que elas são responsáveis pelas agressões que sofrem. Então, verdade ou mentira, meu povo? Verdade. Tá vendo que ele vem tentando reescrever? Nesse daqui, talvez um cuidado que teríamos de tomar é porque no item ele falou que é pelos agressores. E no texto, olha só quem perguntou da inferência aí agora há pouco. Tá vendo que no item ele não fala de maneira expressa que é pelos agressores. Ele só fala no texto que ela é considerada responsável pela agressão, mas ele não diz quem é que considera. No texto, ele não coloca de maneira evidente o agente da passiva. E vocês estão vendo que no item ele colocou o agente da passiva, que é pelos seus agressores. Aí você fala, professora, então se no texto ele não colocou de maneira evidente quem é que considera, então lá quando ele fala pelos agressores, isso não está errado? Olha, olha, olha. Quando o texto diz que ela é considerada responsável pela agressão que sofre, e não me diz quem é que considera, vocês concordam que eu poderia levantar a possibilidade de que o pai, a mãe, os filhos, o vizinho, eles pensam isso. Poderia levantar essa possibilidade. Mas, se eu falo que o filho, o pai, a mãe, o irmão, o vizinho acha isso, isso tudo é possibilidade. Eu não posso afirmar por meio do texto. Mas, quando no item ele fala que é pelo agressor, a minha pergunta é: quais dois personagens não podem ser eliminados aqui dessa brincadeirinha, dessa história? A vítima e o agressor. Concordam que com certeza quem está aqui é quem bate e quem apanha. Então, vocês acham que o agressor achar isso é algo que está no campo da hipótese ou é um fato? É um fato, porque é ele que bate e ele bate por esse motivo. O examinador não poderia ter falado que ela vai ser tratada pela família, que ela vai ser tratada pelos filhos ou pelos vizinhos dessa forma, porque aí eu estaria extrapolando a ideia do texto. Mas com certeza quem está envolvido nessa relação de agressão é vítima e agressor. Vocês entenderam qual é a pegada? Então é vítima e agressor, tá? Então aqui não extrapolou quando ele falou pelos seus agressores, não. Tá certinho. Ufa! Pronto, pronto, pronto. Eu também estou no método, quero melhorar ainda mais com o café. Estou fazendo junto com você as questões. Tati, está acompanhando bem? Sim? Pena que não tem material da aula disponível gratuito para a gente imprimir e acompanhar melhor. Tem! Edileus, eu mandei só para todo mundo esse material. Meu povo, me diga quem é que está sem material aí. Mandei ou não mandei para todo mundo?
Eu mandei lá para minha base de e-mails, mais de 7.000 e-mails eu mandei para todo mundo. Mandei aqui para os meus links, para os grupos do WhatsApp. Mandei só para todo mundo, Edileuza. Me diga aí, meu povo, se receberam ou não receberam esse material. Mandei só para todo mundo. Se você ainda não estiver no grupo do café, entra lá na minha bio, tá? Que lá tem o link. Então, vamos. Ó, tem mais uma aqui, e eu quero colocar essa mais uma. Ó, até aqui acertei todas, ó, muito bem. Pessoal, eu quero agora resolver essa daqui, mas como uma brincadeirinha só para vocês perceberem a maldade no coração do ser humano. Olha que legal essa questão. Muito bacana. Item. Eu quero jogar com vocês nesse pacotinho aqui só o item número 9, tá? Que é o item realmente de interpretação. 9. De acordo com o texto, é outro texto agora, tá bom? Ó, José do Método tá clareando minhas ideias, pois sou horrível nessa matéria. E é repetição, repetição, repetição. Ô, Edileuza, provavelmente você não está nos grupos, tá? Lá no link que tem na minha bio, tem link para você participar tanto do checklist, você também vai receber, ou do grupo do Café com Gramática. Colocando o seu e-mail lá, você recebe e já participa dos grupos também que eu mando direto. Tá bom? Então, ó, 9. De acordo com o texto, a irmã permanecia acordada enquanto o resto da família dormia. Vou voltar para o texto. Gente, essa é muito legal. Olha, olha, olha. Ó, na casa, todos dormiam. Todos, menos a irmã. Gente, eu vou até pegar isso aqui, copiar e colocar lá. Ctrl C. Vou copiar e colar aqui, ó. Então, pronto, ó. Na casa, todos dormiam, todos, menos a irmã. Esse é o texto. Aí ele disse que, de acordo com o texto, a irmã permanece acordada enquanto o resto da família dorme. Eu vou terminar de ler, tá bom? O texto é bem pequenininho. Já tem alguém cansado aí? Com sono, com fome, cochilando? Só de corpo presente, professora? Não, nunca na vida. Então, ó, na casa todos dormiam, todos menos a irmã. Era quieta essa irmã. Não cantava, não ria, mal falava. Trazia água do poço, varria o terreiro, passava a roupa, comia pouco, magra que era. Ia para a cama sem dar boa noite a ninguém. Dormia num puxado, um quartinho só dela. Tinha nojo dos irmãos. Se na cama suspirava ou revirava os olhos, nunca ninguém viu. O nome dela era Honesta. Eu acho que até aí já dá para responder. Não dá? Então, até aí já dá para responder. Vocês colocariam, ó, Rafael falou que não está cansado, não. Rafael falou que vai com a gente aqui até meia-noite, não é, Rafael? Então, olha só. Ele disse no item que, de acordo com o texto, a irmã permanece acordada enquanto a família dorme. Você fala, professora, se no item ele falou que na casa todos dormiam, todos menos a irmã, se todo mundo dorme menos a irmã, então a irmã permanece acordada. Vamos analisar. Gente, olha que legal. No texto ele diz o seguinte, que todos, vamos só pegar o verbo, nosso eixo. Quem é que dorme, pessoal? Todos, é o sujeito. E todos dormem na casa, tudo bem? Está me indicando, é o adjunto, o adverbial, que está indicando onde isso acontece. Todos, menos a irmã. Veja que aqui existe um vazio. Quando ele fala todos menos a irmã, então é todos fazem alguma coisa, sim ou não? E normalmente o que a gente pensa é que todos dormem menos a irmã. Mas esse vazio aqui está recuperando, pessoal, tudo o que foi dito anteriormente. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para vocês. Então, esse vazio aqui está recuperando tudo o que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente? É apenas que todos dormem? É isso? Não.
Ele disse anteriormente que todos dormem na casa, menos a irmã. Então, veja, informação da primeira parte. Vou ler de novo. Que todo mundo dorme na casa. Todos o quê? Repito, todos dormem na casa, menos a irmã. A irmã dorme ou não dorme? Ela dorme. Só que o texto nos diz que ela apenas não dorme onde? Na casa, tá? Ela apenas não dorme na casa. E aí, veja que ele diz o seguinte: era quieta essa irmã. Deixa eu diminuir aqui agora. Era quieta essa irmã. Não cantava, não ria, mal falava, trazia água do poço, varria o terreiro, passava roupa, comia pouco, magra que era. Ia para a cama sem dar boa noite a ninguém. Gente. Dormia num puxado. Um quartinho só dela. Tinha nojo dos irmãos. Então, essa abençoada, dorme ou não dorme? Ó, a Regivanda falou, ela dorme agora, só não sei onde. Pronto, tá escrito bem aqui. Onde é que ela dorme? Ela não dorme na casa, mas ela dorme onde? Ela dorme num puxado, um quartinho só dela. Maldade, gente, essa é muito boa, muito boa. Então ele falou, na casa todos dormem na casa, menos a irmã, porque a irmã dorme onde? Num puxado. Então eu posso falar que ela permanece acordada enquanto a família dorme? Não, de jeito nenhum. Questão falsa. E linda, é só para trazer uma emoção no coraçãozinho, viu, meu povo? É só para a gente se emocionar. Muito, muito legal. O gabarito preliminar dessa questão foi falso, tá bom? E aí depois a humanidade reclamou tanto que o examinador anulou o item, tá? Ele anulou, mas anulou porque foi fraco, pediu para sair. Porque isso aqui não há dúvida de que esse item é falso. Legal, não é? Eu também acho legal demais. Ó, o item 8, eu não havia respondido, mas deixa eu voltar aqui, a gente faz rapidão. Olha só. Ficou claro para todo mundo, meu povo? Me diga aí se ficou claro. Bom dia! Ah, Auricélia, está ficando disponível por pouco tempo, porque a gente está tirando e colocando lá para quem fez a assinatura do Café com Gramática, mas ainda vai ficar disponível hoje, tá bom? Hoje ainda está disponível. Corre lá e assiste tudo, que foi muito bacana. Gente, não foi bem bacana o que a gente fez até agora? Mas corre lá que dá tempo de assistir. Terminando aqui, já ainda fica disponível, tá bom? Legal, né, Jaqueline? Eu também achei. Muito legal. Eu vou continuar a leitura do texto só para a gente responder as outras. Olha só. Bem interessante. Socorro, né, Solange? Então, ó. O nome dela era Honesta. Nome dado pela mãe. O pai queria ali, na roça. A mãe, porém, tinha esperança que um dia a filha deixasse o campo e fosse para a cidade se empregar na casa de uma família de bem. E que melhor nome para uma empregada do que Honesta? Gente, olha essa mãe, colocou o nome da filha de Honesta porque pensou que ela seria empregada. Boazinha essa mãe, não é? O pai acreditava no campo. A mãe secretamente ansiava pela cidade, por um cinema. Nunca tinha entrado num cinema. Minha filha fará isto por mim, dizia-se, sem notar que a filha vagueava por paisagens estranhas, distantes do campo, distantes da cidade, distantes de tudo. Então, veja, ó, o pai acreditava no campo, a mãe secretamente ansiava pela cidade, por um cinema. A mãe nunca tinha entrado num cinema. Minha filha fará isso por mim, dizia-se. Quem é que dizia? A mãe é que dizia para si mesma. Não é isso? Então, a mãe é que dizia para si mesma. Aí, veja que no item, ele falou que o pronome se, em dizia-se, equivale em sentido a si mesma. A mãe dizia a si mesma que desejaria aquilo para a filha. Verdade. Tudo bem? Ô, Jaqueline, e a gente resolvendo mais provas, resolvendo questão, dá para treinar muito, muito, muito. E interpretação de texto é técnica, viu? É técnica. Eu, inclusive, estou até devendo aí uma turma só de interpretação de texto. Essa eu quero fazer ao vivo mesmo, essa turma de interpretação de texto.
porque aqui o trabalho está tão arrochado, ainda não consegui organizar essa turma, mas tem muitos alunos pedindo aula só de interpretação. Ó, sempre trabalhei lendo o texto todo de uma vez. Eu nunca faço assim, viu, Regivanda? Nunca, nunca, nunca. Porque o próprio item está conduzindo a minha leitura, tá? Trabalhar com texto por partes é melhor. Alguns vão exigir algo mais arrochado, tá? Ler tudo, alguns, mas a maioria a gente consegue resolver dessa forma. Interpretação de texto da FGV, eu até brinco, eu falo, gente, tem que tomar uma cachaçinha antes da prova para entender o que ele quer no item, para entender o texto. Porque FGV tem hora que eu vou te falar. Ó, terminando aqui rapidão, meu povo. Quando ele fala, item 10, a expressão mal falava indica que a personagem não empregava as regras gramaticais da norma padrão da língua ao se expressar. Não. Vocês concordam comigo que mal falava é diferente de falava mal? O mal falava significa aqui que ela falava pouco, não é isso? Agora, se fosse falava mal, aí sim, ela não utilizava as regras da norma padrão, mas não é falava mal, tá? Então, essa aqui muito fácil, né? Isso aqui de grátis, como diz a humanidade. Ó, faça e divulga lá no grupo. Isso, eu vou fazer, eu vou organizar isso aí, vocês me ajudem também a divulgar, tá bom? Achei muito interessante. Adriana, é libertador, tá? Libertador. Opa, Jaqueline, português é apaixonante. Eu não sei por que a humanidade sofre. Não sei por quê. Mirim, eu preciso fazer esse de interpretação, viu? Então, vocês já vão aí ficando no radar, que eu vou organizar isso o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos. Próxima acabou já. Só mais uma. Tá mais perto que longe. Acabou, acabou, acabou. A expressão vagueava por poderia ser substituída por sonhava com, sem prejuízo do sentido original do texto. Então, lá ele falou o seguinte, ó, que nunca tinha entrado num cinema. Minha filha fará isso por mim. Sem notar, a mãe é que está dizendo, sem notar que a filha vagueava por paisagens estranhas, distantes do campo, distantes da cidade, distantes de tudo. Esse vagueava é no sentido de que ela realmente andava essa ideia? Não, é no sentido de que ela ficava sonhando com tudo aquilo. Estava distante do campo, distante da cidade, distante de tudo. Sabe nem onde é que ela estava? Eu acho que ela vivia na caixa do nada, né, meu povo? Me parece que ela vivia na caixa do nada. Então, poderia falar que ela sonhava com tudo isso? Sim ou não? Sim. Item verdadeiro. Beleza? Então é isso, meu povo. Cumprimos a nossa missão de hoje. Eu acho que cumprimos com êxito, não foi? Então, com certeza eu vou fazer, preciso desse curso, eu estou devendo para vocês um curso de interpretação. Também tenho dificuldade. Pois é, então eu vou fazer aqui, vocês me ajudem a divulgar para a gente ter uma quantidade mínima de alunos para poder realmente caminhar com a turma. Beleza? Pessoal, eu vou de novo salvar esse material anotado e vou colocar lá nos grupos. Se você, por algum acaso, não fizer parte do grupo, tá? De algum grupo, é só entrar lá na minha bio, lá no Instagram, na bio, tem link, tem um monte de link. Tem grupo de WhatsApp lá, que eu mando sempre para todos os grupos, tá bom? Foi a Aline que despertou essa paixão, só gratidão. Opa, muito bem, gratidão. Essa foi de grátis, né, Mirinha? Que a humanidade de grátis, professora, que horror, pelo amor de Deus. Aula maravilhosa, muito obrigada, viu, Adriana? Obrigada, obrigada mesmo. Ô, pessoal, só tenho de agradecer aí pela participação de vocês, toda terça-feira, sempre chegando aluno novo, vindo aí de vários estados, e eu preciso que vocês compartilhem. Por quê? Porque para chegar para diversos estados, a gente precisa impulsionar, a gente precisa pagar, e quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas ficarão sabendo aí desse projeto, tá bom? Gente, amei essa aula, como sempre, chocada. Deus abençoe grandemente todos vocês, viu? Também tem dificuldade em interpretação, amei a aula, obrigada, obrigada. Clara, muito obrigada. Ó, e me diga, meu povo, semana que vem, lavagem cerebral.
semana que vem, dias 12 e 13, às 20 horas, aqui pelo meu canal do YouTube, checklist da aprovação. Você me promete que vai convidar alguém? Se cada uma pessoa que estiver aqui convidar alguém, concordo que a gente já vai ter uma quantidade interessante de pessoas? Então, convide, e já se programe, porque eu vou abrir a próxima turma do método já na semana que vem, tá bom? Então, se organize aí que a próxima turma do método, semana que vem. E hoje, a gente tem aí mais uma aula do pessoal da mentoria do método RISE, tá? Então, hoje mais uma aula ao vivo para o pessoal da mentoria. Então, um abraço, pessoal. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gratidão. Obrigada, Thales. Bora gabaritar essa gramática, não é? Obrigada, Edileuza. Obrigada, pessoal. Um beijo. Que Deus abençoe e proteja grandiosamente a vida de vocês. Tenham uma boa semana. Cuidado. Estudem muito, porque as coisas vão acontecer, viu? Provas vão acontecer, vai sair edital e a vida tem de voltar ao normal, né, meu povo? Então, arrocha, viu, meu povo? Técnica milenar, bundinha na cadeira e arrocha para a gente gabaritar a parte de português. Um beijo, tchau, tchau.